Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios do mesmo modo, os daquele tempo e do futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam. Tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Neste parágrafo, o Cristo Jesus quase diz a informação toda em negrito. Ele diz: meus discípulos, aqueles que o seguiram, né? E escreveram sobre ele. E Paulo, aquele grande apóstolo, eles construíram, e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas. Edifício de, entre aspas, crenças sagradas. E quando ele fala construíram seu próprio edifício, ou seja, uma construção, mesmo que não seja uma obra de edifício de engenharia, mas as suas pregações, as suas doutrinas e tudo que eles ensinaram é o que Jesus chama aqui de seu próprio edifício. Ou seja, eles construíram uma coisa, uma doutrina, com o que escreveram, com o que disseram. Edifício de crenças sagradas, né? Sagradas está entre aspas, porque é tão sagradas de certo ponto de vista. Ele diz ainda, com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Então, para fazer esse edifício, essa doutrina, tudo que fizeram, eles escolheram, né, aquilo que queriam preservar da vida, do ensinamento de Cristo, aquilo que eles viram que era bom, que ajudava a fazer certas coisas ou não. Aí Jesus diz uma coisa séria aqui. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, que eram judeus e gentios, do mesmo modo. Ok? Agora ele diz ainda, os daquele tempo e do futuro. Ou seja, eles ensinaram a coisa e deixaram passar, ensinar aquilo que eles achavam que era importante, que era valioso para as pessoas, para quem eram os judeus, para quem eram os gentios, né? E assim escreveram e assim ficou. Agora Jesus acrescenta, consequentemente, eles filtraram. O que é um filtro? É uma coisa que impede que outras passem. Quer dizer, passa algumas coisas e não passam outras, né? Se tem um filtro de água, ele filtra a sujeira, mas deixa passar a água filtrada, ok? O que podiam, água limpa, né? Filtrar o que podiam usar e, abre aspas, deixar de fora entre aspas também. Esse deixar de fora. Então, como eles escreveram, essa filtração foi assim que aconteceu. Deixar de fora a maior parte dos ensinamentos, como ele diz aqui, a maior parte do que eu chamava os segredos, entre aspas também, os segredos do reino de Deus. Esses segredos é aquilo que Cristo realmente havia descoberto no deserto, nos seus 40 dias, que ele viu o Pai, viu as coisas, viu tudo direitinho, né? Então, ele chamava os segredos do reino de Deus. Os apóstolos não conseguiram escrever sobre isso direitinho. E Jesus diz por quê? Pois eles nunca os compreenderam. Ok? Então, até hoje, você compreende quais são os segredos do reino de Deus? Não, se eles não conseguiram explicar, então você também não sabe. E nós não sabemos enquanto a gente não se abrir às cartas de Cristo. Então Cristo vai falar
desse segredo do reino de uma forma mais aberta e direta. E tampouco, Jesus continua finalizando dizendo, tampouco os acharam, eles, né, os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do, entre aspas, divino, que é o Pai. Ok? Jesus coloca aqui também, entre aspas, o divino e o Pai, porque quando você expressa alguma coisa, você limita, você define alguma coisa, você está limitando aquilo que ele é. E mesmo o Pai é pai e não é pai. Deus não é só pai. Não é questão de sexo, também, entendeu? É mãe, é um monte de coisas assim boas. Ok? Então eles, como não acharam desejáveis, não entendiam direito, né? Eles filtraram, né? Eles não compreendiam direito esse segredo do reino. Então na Bíblia não constou nada sobre isso. Ou seja, bem pouca coisa, se é que ficou, né? Primeiro, buscar o reino de Deus e tudo será, com a frase assim, buscar o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Mas o segredo em si não relataram. E aqui Jesus vem nos ensinar depois essa questão, essa coisa, né? E essa percepção, né? Que eles omitiram, né? Já que eles não acharam desejáveis, né? Essa percepção do divino que é o Pai. Então, aqui nas cartas vamos ter tudo isso. Amém.